Eu quero, meus irmãos, convidá-los a abrirem, por favor, as suas Bíblias no texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 1, na verdade, versículos 5 a 9. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Espero que vocês tenham encontrado. Quem puder ficar em pé, ok. Se não puder, sem nenhum problema. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus? Pai, nós queremos bendizer, exaltar e glorificar o seu nome. Queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na sua casa para prestarmos o culto que é devido ao seu santo, eterno, bendito, glorioso nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, daqueles que nos visitam, o nosso querido irmão que vem de outro estado também, ali de Santa Catarina, todas as igrejas aqui representadas, que o Senhor possa abençoar a todos e que nós tenhamos momentos agradáveis, Senhor, agora de compartilhamento da sua palavra, e que possamos ser instruídos por ela, transformados por ela, e que sejamos abençoados pelo Senhor e pela sua palavra neste momento. Tu sabes daquilo que nós precisamos ouvir. Eis-nos aqui com todas as nossas deficiências, frustrações, medos, limitações, e nós nos colocamos totalmente, Senhor, à mercê da sua graça, para que o Senhor trabalhe poderosa e soberanamente, e por que também não dizer graciosamente em nossas vidas. Te louvamos, adoramos o seu nome e te pedimos todas essas coisas em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Nós queremos meditar nesta noite sobre o tema 7 qualidades que devem acompanhar a fé cristã. 7 qualidades que devem acompanhar a fé cristã. Mas antes de nós entrarmos em alguns outros assuntos introdutórios acerca desse texto, eu creio que seja importante mencionarmos que nós não sabemos exatamente em que local ou em que circunstâncias a segunda epístola de Pedro teria sido escrita, mas muitos estudiosos entendem que ela foi escrita em Roma, em algum contexto ali de meados do 1º século da nossa era. Muitos a situarão mais precisamente ali por volta da década de 60 do 1º século, quando então esta epístola importante do Novo Testamento teria sido escrita. E um dos propósitos da epístola de 2 Pedro, meus irmãos, é advertir aos cristãos contra os ensinamentos dos falsos mestres, especialmente contra aquilo que é chamado de gnosticismo ou proto-gnosticismo, né? um gnosticismo que está surgindo, dando seus primeiros passos no contexto do 1º século da nossa era. Então, dentro desse contexto todo, e quando nós lemos a epístola antecedente de 1 Pedro, descobrimos que também vários dos cristãos aos quais a epístola é endereçada, estão experimentando uma série de perseguições e dificuldades na sua vida. Então, 2 Pedro vem complementar, evidentemente, 1 Pedro, e desta vez
advertindo os cristãos quanto aos falsos mestres e, por conseguinte, contra os seus falsos ensinamentos. Quando nós lemos 2 Pedro, nós descobrimos, entre outras coisas, que há muitas semelhanças entre esta epístola de 2 Pedro e também de Judas, de modo que muitos estudiosos entendem que ou Judas ele tomou de empréstimo muito vocabulário, muitos assuntos e temas de 2 Pedro, ou o inverso ocorreu, ou então 2 Pedro e Judas teriam bebido de uma fonte que nós simplesmente hoje desconhecemos. Mas nesse texto que nós lemos de 2 Pedro, Pedro nos ensina uma coisa extremamente importante para a vida cristã. Muito importante. Mas, curiosamente, em que pese seja importante, é uma coisa que tem sido muitas vezes negligenciada. Eu aprendo, meus irmãos, com esse texto que nós lemos, que Pedro nos ensina que não basta nascermos de novo. Não basta sermos regenerados. Não basta termos experimentado uma transformação de vida, quando pela graça e mediante a fé nós depositamos uma fé salvífica em Cristo e a partir de então, de um contexto de inimizade com Deus, passamos a viver num contexto de amizade com Ele. Tudo isso é importante, é evidente que é importante, mas não basta. É necessário, portanto, que experimentemos crescimento espiritual ao longo da nossa caminhada cristã. Aliás, o autor de Hebreus, em Hebreus, no capítulo 5, e versículo 12, ele reforçará esse ponto, quando ele escreve que já deveríamos ser mestres pelo tempo de vida cristã que temos. E aí, meus irmãos, sendo assim, Pedro, no intuito de nos ajudar a crescermos na vida cristã, ele nos apresenta uma lista de qualidades, de características, de traços que devem ser almejadas por todos aqueles que desejam sair, digamos que da estagnação espiritual e que aspiram ao mesmo tempo, portanto, a alcançar algum progresso na vida cristã. Então, através da mensagem de hoje, nós buscaremos fornecer algumas orientações bíblicas e práticas, é claro, para aqueles irmãos, irmãs, e eu espero sinceramente que você esteja entre eles, que desejam experimentar um crescimento verdadeiro na sua vida cristã. Esse texto é importante, porque nos ensina mais uma vez que, apesar do novo nascimento ser importante, não devemos pensar que isto seja o bastante para a nossa vida. Devemos almejar, devemos desejar ardentemente um crescimento na nossa vida cristã. Afinal de contas, existem cristãos que têm 10, 15, 20, 30 anos ou mais de igreja, mas quando você vai conversar com eles acerca do que significa a fé cristã, como ele entende Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ou outras questões, talvez mais triviais da sua fé, estas pessoas acabam, digamos que se vendo em apuros quanto a isso. E o autor de Hebreus, como nós mencionamos, ele diz que nós deveríamos já ser mestres pelo tempo que temos de vida cristã. Então, como que nós podemos crescer? O que podemos fazer com a ajuda da graça de Deus para amadurecermos, para, digamos que desenvolvermos a nossa fé cristã, obviamente com a ajuda de Deus, do seu Espírito Santo e da sua maravilhosa graça. Então esse é o assunto, esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje. 7 qualidades que devem acompanhar a fé cristã. Não basta termos apenas uma fé em Cristo. É necessário que esta fé seja acompanhada de algumas características, de alguns traços, de alguns elementos que devam ser condizentes com tal fé. E é isto que 2 Pedro, no texto que lemos, no capítulo 1, versículos 5 a 9, nos ensinará. Então eu quero começar aí compartilhando com você o primeiro ponto dentro destes 7 pontos. E eu aprendo, meus irmãos, em primeiro lugar, que a fé cristã, ela deve ser acompanhada pela virtude. A fé cristã deve ser acompanhada pela virtude.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, parte A, diz: por isso mesmo, empenhem-se, olha o que diz o texto, empenhem-se, envolve um esforço, para acrescentar à sua fé, o quê? A virtude. Devo ter fé em Cristo, devo depositar a minha fé em Cristo, é evidente, caso contrário eu não seria cristão, mas esta fé não deve viver sozinha, ela deve ser acompanhada em primeiro lugar por um negócio que Pedro chama de virtude. Meus irmãos, a palavra traduzida aqui como virtude é a palavrinha grega arete, e arete, entre outras coisas, significa excelência moral, bondade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, esse termo arete, ele também se aplica a Deus, mas quando é aplicado, contudo, aos homens e mais particularmente aos cristãos, que é o caso desta epístola de Pedro, ele é um termo geral, genérico, que se refere ao comportamento bom e correto dos cristãos. Aquele tipo de conduta, aquele tipo de característica, aquele tipo de vida que faz com que os cristãos sejam identificados ou vistos como tais. E sendo assim, meus irmãos, um marido cristão que ama a sua esposa, ele está praticando arete. Não é isso? Esse comportamento bom e correto dos cristãos. O simples fato de um marido, simples, importante e necessário fato de um marido amar a sua esposa, significa que ele está praticando arete. Um profissional que exerce corretamente, honestamente a sua profissão, ele também está praticando arete. Um indivíduo que se comporta de forma justa na sociedade em que vive, ele está praticando arete. Uma pessoa que é correta nos seus negócios, está praticando arete. Alguém que trata os outros com cordialidade, está praticando arete. Está com comportamentos característicos e condizentes de um cristão. Então, Pedro aponta-nos, ele chama a nossa atenção, em primeiro lugar, para uma questão moral, para uma questão ética, para uma questão comportamental. E isso é interessante porque Pedro se dirige não a ímpios, ele não se dirige a pagãos, ele não se dirige a idólatras, mas ele se dirige a cristãos e ele os orienta dizendo-lhes o seguinte: não basta terem uma fé, por mais verdadeira e genuína que seja em Cristo, esta fé deve ser acompanhada de arete, de virtude, de um comportamento cristão. E quando eu penso nisso, me vem logo à mente, dentre tantas outras coisas, uma coisa muito prejudicial à fé cristã, sobre a qual, inclusive, tivemos a oportunidade de falar, de mencionar em outros contextos, mas que, infelizmente, é muito comum no Brasil e que se chama jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, meus irmãos, é aquela maneira esperta, e eu diria malandra, e pecaminosa que o brasileiro tem de resolver as coisas. Eu não estou dizendo que o jeitinho brasileiro seja 100% mal. Existem coisas boas, dizem os estudiosos, os antropólogos, os sociólogos, os estudiosos do chamado jeitinho, que envolve aquela criatividade, aquela hospitalidade, aquele jeito de resolver as coisas, dentro, evidentemente, de um contexto honesto e justo. Todas essas características são benéficas. Mas eu não estou me referindo a elas nesse momento. Eu estou me referindo àquelas características nocivas, ruins do jeitinho brasileiro. Como eu mencionei, dando uma breve definição, aquela maneira esperta, malandra e pecaminosa que o brasileiro tem muitas vezes de resolver determinadas coisas, determinados problemas, de dar o seu jeitinho. E esse jeitinho brasileiro, ele pode, por exemplo, ser visto, pode ser identificado por meio de algumas frases, dentre outras que nós poderemos citar. E vamos citar a título, de exemplo, apenas algumas frases. Então, uma delas é: toma esses 10% e quebra o meu galho e depois a gente resolve. Toma esses 10%, ou 5%, ou 7%, toma essa quantia X e depois nós conversamos sobre isso. Isto é um claro suborno. Outras pessoas dizem: fique em paz, ninguém está vendo. Tranquilo, ninguém está vendo. Olha que argumento interessante. Como se nós, no nosso caso cristãos,
não crêssemos na existência, independentemente da nossa crença, a Bíblia nos fala sobre um ser que é onisciente e que conhece, portanto, absolutamente todas as coisas, a minha e a sua vida, as minhas e as suas intenções, as minhas e as suas inclinações, e diante dele todas as coisas estão nuas, patentes, cristalinas, transparentes e claras, e por mais que enganemos o pastor, a igreja, o marido, a esposa ou as autoridades civis, não conseguiremos jamais enganar a Deus. Jamais conseguiremos. Outra desculpa mais ou menos semelhante a esta do jeitinho brasileiro, no seu aspecto nocivo, negativo, pernicioso, é quando o indivíduo diz: desencana, todo mundo faz isso. Nós, às vezes, cristãos, dizemos isso, mas todo mundo faz isso, mas pastor, isso é a coisa mais natural. Isso é a coisa mais comum, isso é a coisa mais normal que as pessoas fazem, é pecaminoso, é errado, desagrada a Deus, né? É contrário às nossas leis, mas todo mundo faz, então qual o problema se eu fizer também? E aliás, uma última, muito presente infelizmente na boca dos cristãos, é: o mundo é dos espertos. Então o mundo é dos espertos. Eu não posso agir de forma correta, honesta, né? Olha só, honesto é uma pessoa que é boba, né? Uma pessoa que é justa é uma pessoa idiota, com perdão pela expressão, é uma pessoa imbecil, é uma pessoa tola, porque sempre vemos outras pessoas ali que são espertas, que fazem do jeito delas, que passam a perna nos outros, que empurram a sujeira para debaixo do tapete, e essas pessoas se dão bem. Então essas pessoas raciocinam do seguinte jeito, da seguinte forma: se isso dá certo, então é certo. Mas, meus irmãos, nem tudo o que dá certo é certo. Tem coisas que dão certo, mas são pecaminosas. Deus chama isso de pecado. São coisas que o desagradam, são coisas que entristecem ao seu Espírito Santo. E práticas como estas, que já estão bem enraizadas no nosso cotidiano, elas fizeram, por exemplo, com que um autor anônimo, não me recordo agora do nome dele, mas ele dissesse, guardadas as devidas proporções, de uma forma bem correta, o seguinte: o problema do Brasil não é os sem terra ou os sem teto, mas sim os sem caráter e os sem vergonha. Além disso, meus irmãos, eu devo chamar a atenção de vocês para o fato de que nós vivemos dias difíceis, onde vemos algumas pessoas supostamente cristãs defendendo pautas, digamos que biblicamente indefensáveis, totalmente indefensáveis. Como, por exemplo, o aborto, o comunismo, o feminismo, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e o marxismo, entre tantas e tantas outras ideias e pautas nocivas e contrárias à cosmovisão cristã, à visão cristã de mundo. E é claro, é importante também nós deixarmos aqui uma nota importante, é claro que as pessoas têm todo o direito e a liberdade de defender as pautas e ideias que elas quiserem, que elas desejarem, inclusive estas pautas que eu acabei de mencionar. Mas se elas podem defender essas pautas e ao mesmo tempo podem ser consideradas cristãs, isso já é outra história. Mas, seja como for, a virtude, arete, é a primeira qualidade que Pedro menciona que deve acompanhar a fé cristã. Que Deus nos ajude a termos essas características, esses traços, esses elementos comportamentais que venham nos identificar enquanto cristãos no mundo em que nós vivemos. Mas isso irá nos conduzir a um segundo pensamento importante, uma segunda qualidade que eu descubro no texto e que quero compartilhar com vocês, que é a seguinte: eu aprendo em segundo lugar que a fé cristã deve ser acompanhada pelo conhecimento. A fé cristã deve ser acompanhada pelo conhecimento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, parte B, na continuidade do texto diz: a virtude, o conhecimento. Ou seja, acrescentem, somem a virtude, que é tudo isso que nós mencionamos agora no primeiro ponto, vocês devem acrescentar alguma coisa. O quê? O conhecimento. Aqui o termo traduzido como conhecimento é um termo muito conhecido no Novo Testamento, que é o termo grego gnosis,
que alguns comentaristas bíblicos têm interpretado, no caso da nossa passagem, como uma referência à sabedoria humana ou ao conhecimento moral. Em outras palavras, Pedro, ele está usando o termo grego gnosis aqui como uma referência à capacidade de discernir entre o certo e o errado. Discernimento este que encontra o seu fundamento, no nosso caso, de nós cristãos, ou para nós cristãos, encontra o seu fundamento, o seu alicerce na palavra de Deus. Nós cristãos cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, não é isso que nós dizemos? Com grande frequência, é um ponto, digamos que já é convencionalmente citado pelos cristãos em termos gerais, especialmente aqui no Brasil. Então, nós cristãos cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e portanto, quando nós afirmamos isso, estamos dizendo que a nossa, digamos que fonte epistêmica, ou seja, a nossa fonte de conhecimento, por meio da qual nós distinguimos entre o que é certo e o que é errado, é a palavra de Deus. As opiniões das pessoas são importantes, uma dica de um pai, de um familiar é importante, uma outra orientação de um patrão, de um colega é importante, mas aquilo que definirá a nossa conduta e a nossa fé é uma única coisa que atende pelo nome de palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Isto significa dizer, meus irmãos, que se nós quisermos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como nos diz Oséias no capítulo 6 e versículo 3, então nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus primeiro. O conhecimento bíblico, ele é simplesmente imprescindível, indispensável para o nosso progresso espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque é por meio da Bíblia, por exemplo, que nós descobrimos os atributos de Deus, sobre os quais, aliás, ouvimos hoje na escola dominical. É por meio das Escrituras que nós aprendemos a maneira como Deus lida com a sua criação, aprendemos sobre a natureza pecaminosa da humanidade e também descobrimos o remédio que Deus criou para o pecado humano e a maneira como nós devemos viver diante de Deus e dos homens em termos gerais. Tudo isso nós aprendemos por meio das Escrituras. E, portanto, se você não participou da escola dominical, você não foi abençoado. Se você não vem aos cultos de quarta-feira, quando temos estudo bíblico e oração, você deixará de aprender outros elementos e assuntos importantes acerca da palavra de Deus. Meus irmãos, eu aprendo com esse texto, de forma geral e resumida, que o conhecimento, no sentido de discernimento do que é certo ou entre o que é certo e errado, a partir das Escrituras, é a segunda qualidade que Pedro menciona que deve acompanhar a fé cristã. Será que nós temos um conhecimento minimamente adequado das Escrituras? Será que nós buscamos lê-la, estudá-la de uma forma adequada, de modo que isso, de fato, seja visto na nossa vida enquanto a estudamos, como elemento que aponta para o nosso crescimento e amadurecimento espirituais? Então, esse conhecimento, sobretudo das Escrituras, e que por sua vez nos permitirá um conhecimento mais aprofundado de Deus, ele é absolutamente necessário para o crescimento de todo e qualquer verdadeiro cristão. Eu aprendo, em terceiro lugar, que a fé cristã deve ser acompanhada pelo domínio próprio. A fé cristã deve ser acompanhada pelo domínio próprio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, parte A, diz: ao conhecimento, o domínio próprio. Devemos acrescentar a fé e a todos os elementos que foram citados antes, um negócio chamado domínio próprio. Aqui, a expressão traduzida como domínio próprio é a expressão grega enkrateia, que significa autocontrole, autodomínio, domínio de si mesmo. E, meus irmãos, o Novo Testamento, ele nos oferece poucos exemplos do uso desse vocábulo nas suas páginas, mas estes exemplos são suficientes para nos instruir sobre como devemos viver de modo a agradarmos a Deus com a nossa vida e com a nossa conduta.
Em Gálatas 5:22, por exemplo, o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. Já em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, Paulo diz que os solteiros e as viúvas que não conseguem viver sozinhos, se eles não conseguem, por exemplo, exercer ali o autocontrole diante da sua condição de pessoas solteiras e viúvas, então essas pessoas devem se casar. Porque, argumenta Paulo, é melhor casar do que viver ardendo em desejo sexual. Algumas traduções ainda colocam do que viver abrasado, né? A ideia da brasa está presente ali no texto em português, na tradução. Mas o que Paulo de fato quer dizer é isso, viver com uma constante situação de ardente desejo sexual. Já um pouco mais adiante, em 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, Paulo menciona um princípio universal do atletismo, um princípio muito interessante, que é também o autocontrole, sem o qual nenhum atleta ele consegue, por exemplo, obter os resultados desejados numa determinada competição, seja ela qual for. Vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25. Ele diz que todo aquele que luta, de tudo se abstém. E aqui, essa expressão de tudo se abstém, ela significa em grego, em tudo ele exerce o autocontrole. Não é isso? Uma pessoa que é dedicada ao atletismo, ela vai dormir em determinados horários, ela não come de tudo, ela não pode ter estreporias, tem um horário para acordar, para dormir, tem que comer certas coisas, às vezes tem que tomar certas vitaminas, ela tem que exercer um autocontrole para que depois possa ter um bom desempenho, um bom rendimento na sua prova. E é sobre isso que Paulo está dizendo. E Paulo conclui o seu raciocínio dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz, eles, isto é, os atletas, exercem o autocontrole para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós cristãos fazemos isto é, nós exercemos o autocontrole para alcançar uma coroa incorruptível. Então Paulo diz que o domínio próprio, o autocontrole, ele é uma característica intrínseca, ou deveria ser pelo menos da vida cristã. O autocontrole. Por fim, Tito, no capítulo 1, versículo 8, nesse texto, Paulo, ao alistar as características, os traços que um bispo cristão deve ter, ele inclui dentre elas o autocontrole. Então, um bispo cristão, ele não pode ser um bispo, ele não pode ser um líder de uma determinada igreja ou comunidade se ele não tiver um negócio, dentre outras coisas, um negócio chamado autocontrole, domínio próprio. E aqui, meus irmãos, a partir desses poucos exemplos bíblicos, os irmãos já devem ter notado, já devem ter percebido a importância que o domínio próprio, que o autocontrole exerce na vida cristã. Aliás, não pode haver verdadeira vida cristã, como nós mencionamos, sem o autocontrole. E o autocontrole, meus irmãos, ele é importante para todas as áreas da nossa vida. Obviamente, por questões de falta de tempo, para nós não nos prolongarmos, não nos delongarmos aqui muito, eu separei apenas alguns poucos, breves, mas importantes exemplos nesse sentido. Em primeiro lugar, o domínio próprio, ele é importante, por exemplo, para a conservação de pensamentos puros. É importante. Em Filipenses 4:8, Paulo diz que devemos nos esforçar por concentrarmos os nossos pensamentos naquelas coisas que edificam. Não é isso? Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, de novo a palavrinha grega, arete, se há alguma virtude, se esse pensamento aponta para um comportamento cristão adequado, se há algum louvor, ele diz, nisso pensai. Então, conforme nós vemos isso no texto, o domínio próprio, ele é importante para que nós conservemos um pensamento e uma imaginação que glorifiquem a Deus. Porque os pecados, e nós que somos pecadores sabemos disso, talvez vocês não, mas eu que sou pecador sei disso, os pecados, muitas vezes, eles vão surgir na mente.
Você vai maquinando, você vai confabulando, você vai cobiçando, você vai criando uma estratégia, você vai fazendo isso e aquilo, e quando vai ver, você já se envolveu completamente num determinado pecado. Por isso que é importante nós termos uma mente, uma imaginação e termos pensamentos santificados e que, portanto, glorifiquem a Deus. E isso envolve o autodomínio, o autocontrole. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com os sites nos quais você entra na internet. Cuidado com os filmes e com os valores propagados por eles. E é por isso que a Bíblia nos orienta a meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Para quê? Para que tenhamos uma fonte de abastecimento de pensamentos santos e puros, que é a Bíblia, ou são as Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia diz que é feliz o homem que medita na palavra de Deus de dia e noite. Ele está sempre abastecendo seus pensamentos com coisas de Deus, com pensamentos de Deus, com valores do reino de Deus. Mas para isso, nós dependemos de um negócio chamado autocontrole. Separarmos momentos para dedicarmos os mesmos à Bíblia, ao estudo da mesma, à sua leitura e, sobretudo, à sua prática. Mas outra coisa interessante e muito importante também, o domínio próprio é importante para a manutenção da pureza sexual, não só dos pensamentos, mas da pureza sexual. E quando eu penso nisso, um dos textos que me vem à mente me lembra a história de José, lá em Gênesis, no capítulo 39. Em Gênesis 39, versículos 7 a 12, nós encontramos uma descrição do autocontrole ou do domínio próprio de José diante das constantes investidas da mulher de Potifar para que ele, por exemplo, dormisse com ela, se deitasse com ela. Veja só o que diz o texto bíblico. Gênesis 39, versículos 7 a 12. Não se esqueça que nesta fase do texto bíblico José era jovem. No capítulo 37, ele é mencionado como alguém que tem 17 anos. Então, vamos supor que aqui deveriam ter se passado 2 anos que sejam, José não deveria ter 20 anos de idade. Nem isso ele deveria ter. Portanto, traduzindo em bom português, estava com os hormônios à flor da pele. E aí, ele é tentado sexualmente diversas vezes. Agora vejamos como ele reage a estas tentações. Gênesis 39, versículos 7 a 12. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor, isto é, de Potifar, pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Olha o final do versículo 9. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Só que a mulher de Potifar não desiste, versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, todo dia, deite-se comigo. Uma mulher falando isso para um jovem que deveria ter perto dos seus 20 anos, e olha lá, todo dia deita-te comigo. E olha o que diz o texto, continuando. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, versículo 11, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, José, e nenhum dos da casa estava ali. E ela, a mulher de Potifar, lhe pegou pela sua veste, dizendo, mais uma vez, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Olha só o domínio próprio. Muitas vezes a melhor coisa a se fazer diante, por exemplo, de tentações sexuais não é se manter ali diante da tentação, especialmente, digo aqui, me dirijo aos homens, para mostrar que você é um machão e tal. A melhor coisa a fazer nesses contextos é pernas para que te quero, vai embora, foge. Você nunca leu o que a Bíblia diz? Para nós fugirmos da aparência do mal. Meu irmão, foge. Foge. Isso não é covardia, isso é encrateia, domínio próprio, autocontrole.
Podemos não ser melhores do que ninguém, mas com a graça de Deus, Deus nos ajudará a vencermos o pecado e a não fazermos coisas que não glorificam. Deus é poderoso para nos ajudar a enfrentarmos as tentações de todos os tipos e ordens, inclusive aquelas de natureza sexual. E para isso, Ele é poderoso para nos capacitar com um negócio que se chama domínio próprio. José, um jovem, nem os seus 20 anos de idade ali, sendo tentado diversas vezes, com todo o ambiente propício, ninguém estava, em alguns momentos ali, na casa da mulher de Potifar, e ele simplesmente resiste ao mal, não é porque ele era melhor do que qualquer um de nós, mas porque, entre outras coisas, ele tinha um negócio que se chamava domínio próprio. Vocês acham que José não tinha tentações sexuais? Você acha que ele não tinha inclinações sexuais? Claro que tinha. Mas não se deixou dominar por elas, porque ele tinha domínio próprio. Outro ponto importante dentro desse item, eu também aprendo em terceiro lugar, meus irmãos, que o domínio próprio é importante para o uso correto da língua, o que, aliás, nos ajudará a evitarmos uma série de conflitos pessoais desnecessários. Veja o que diz Provérbios 15, 1. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, o autor do livro, ele diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você tem um desentendimento com alguém, meu irmão, ore a Deus, respire fundo e meça bem as palavras que você irá usar contra essa pessoa com quem você teve algum tipo de desavença. Calcule bem aquilo que você irá dizer, porque depois que você abrir a boca, aí o estrago muitas vezes pode ser irreversível. E às vezes todos nós estamos sujeitos a passarmos por isso, por situações difíceis e adversas, ou não. Quando um sujeito nos corta ali na rua, de repente o farol está verde para você, alguém atravessa ali no vermelho. Esses dias eu comentava com a minha esposa, tem coisas que acontecem que são interessantes e, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida que são testes, são provas, só pode ser isso. Esses dias eu estava voltando de uma das faculdades teológicas onde dou aula, e aí, voltando ali no carro, eu comecei a cantar alguns hinos. Normalmente eu não faço isso. Eu sou mais de, quando vem assim, eu vou orando, oro em pensamento, ou no carro ali, oro em voz alta, ou em casa. Mas nesse dia eu estava cantando um monte de hinos antigos, e cantando, curiosamente eu estava experimentando particularmente uma série de problemas pessoais, e aí eu me lembrei daquele texto de Tiago: está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Eu falei: Senhor, como eu estou com um misto de sentimentos, estou um tanto quanto aflito, mas também estou feliz, porque eu sei que o Senhor é comigo. Então, eu comecei a orar e comecei a cantar em voz alta, E aí, eu estou subindo a ponte aqui da Salim Faramaluf, veio um motoqueiro com aqueles baús de entrega, e estava eu aqui na pista à direita, um carro aqui à esquerda, e tinha um lugar ali para passagem, um espaço mínimo. E por onde vocês acham que o motoqueiro tentou entrar? Por ali, Quer dizer, ele podia esperar, podia cortar à esquerda, ele foi passar bem pelo meio, e obviamente ele não conseguiu, e bateu no meu retrovisor, bateu até forte ali, e eu estava cantando. Eu não lembro qual era o hino que eu estava cantando, mas ele bateu, aí naquela hora eu respirei, abaixei o vidro, falei: rapaz, por favor, preste atenção. Aí ele veio, ele veio me acompanhar, eu pensei que ele ia brigar, e ele que errou, Ele só passou do meu lado e falou: ô senhor, me desculpe. Aí eu: Deus te abençoe. Fechei o carro e continuei, glória a Deus, e continuei a cantar. Mas o que eu quero dizer é que a resposta branda desvia o furor. Eu poderia chegar para ele e falar: seu motoqueiro inconsequente. Eu poderia até generalizar: tá vendo, vocês motoboys, todos vocês são isso, e aquilo outro. Eu só respirei e falei: toma cuidado da próxima vez, olha direito, Deus te abençoe e tal. Orarmos a Deus para que Deus nos ajude a termos esse negócio chamado domínio próprio. Porque Ele pode nos livrar muitas vezes, e efetivamente nos livra muitas vezes de verdadeiros apuros e de verdadeiras enrascadas. Então eu aprendo que o domínio próprio é a terceira qualidade
que Pedro menciona que deve, por exemplo, acompanhar a fé cristã. Vigie os seus pensamentos, vigie os seus olhares, vigie a sua boca, vigie a sua maneira de lidar com as pessoas, com o marido, com a esposa, com outras pessoas, e que Deus nos dê, que Deus nos agracie com esse negócio, com essa qualidade, que é algo de Deus, mas que Ele é poderoso para nos dar, que é o domínio próprio. Um quarto ponto, meus irmãos, uma quarta qualidade que eu aprendo aqui, no texto de Pedro, envolve a perseverança. A fé cristã deve ser acompanhada da perseverança. Vejam o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, parte B, que diz: ao domínio próprio devemos acrescentar a perseverança. E esse termo aqui traduzido como perseverança, é uma palavrinha grega muito interessante e importante no Novo Testamento, que é a palavrinha grega hipomone. Não precisa gravar esse nome estranho. Hipomone. E hipomone, entre outras coisas, significa paciência persistente, significa constância, perseverança, dentre outros tantos sentidos. Esse termo possui vários sentidos, meus irmãos, mas dentre eles, ele significa resignação paciente diante das dificuldades, ou ainda suportar pacientemente algum tipo de infortúnio. Olha o argumento de Pedro, que interessante, né? O argumento de Pedro parece ser o de que o domínio próprio, sobre o qual nós falamos agora há pouco, ele conduz à paciência ou à perseverança. Olha como o pensamento de Pedro é lógico. Se você tem um autocontrole, logo, em situações adversas da vida, a tendência é que você saiba lidar com aquilo de forma resignada e paciente. Em outras palavras, você não vai perder as estribeiras, você não vai descambar, para uma situação mais complicada. Então, por que tem o domínio próprio? Porque Deus graciosamente te deu, por meio do seu Espírito, essa qualidade, então você sabe suportar determinados conflitos ou adversidades da vida. O pensamento de Pedro é muito lógico. E olha que coisa interessante. Em Marcos 13, esse mesmo termo grego, hipomone, ele descreve a perseverança diante das provações que sobrevirão nos últimos tempos, nos contextos escatológicos e, portanto, futuros. Então, Paulo ele vai descrever que, diante destas situações, é necessário que os cristãos que viverem nesta época tenham hipomone, é uma paciência resistente, que sabe lidar com momentos aflitivos, com momentos angustiantes, com momentos adversos, com momentos difíceis da vida. Já em outro texto, Romanos capítulo 5, versículos 13 e 4, Paulo irá usar esse mesmo termo grego que Pedro usa para explicar que a tribulação, ela produz paciência resistente ou perseverança. Talvez a sua tradução diga perseverança, mas o que o texto grego quer dizer é uma paciência ou perseverança diante de situações ruins, difíceis. É quando o mar não está para peixe, é quando tudo está dando errado na vida, em vez do sujeito entregar os pontos, lançar a toalha, ele fica confiantemente esperando em Deus, porque ele sabe que Deus é poderoso para lhe dar vitória e abençoá-lo nesse momento angustiante da sua vida. Hipomone, olha que palavra linda. Então, continuemos. Paulo, então, em Romanos 5, capítulo 5, versículos 13 e 4, ele vai usar esse termo, hipomone, para explicar que a tribulação produz uma paciência resistente ou perseverança. E ele vai dizer que essa paciência resistente ou perseverança, por sua vez, produzirá o caráter do indivíduo. Talvez a sua tradução traga algo como prova, aprovação ou teste, mas o sentido fundamental dessa palavra é caráter. E esse elemento é interessante. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo que as tribulações da vida produzem em nós paciência resistente ou perseverança, e que essas qualidades são instrumentos que Deus usa com o propósito de forjar em nós o caráter cristão. Em outras palavras,
quando passamos por adversidades, quando somos esmurrados pela vida, quando passamos por infortúnios de todos os tipos e todas as sortes, isso vai, de alguma forma, contribuir para que o nosso caráter, a nossa vida cristã, seja forjada, seja trabalhada, seja lapidada. Como um autor chamado Henry Beecher disse, as tribulações são frequentemente instrumentos de que Deus lança a mão visando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Existem alguns exemplos sobre os quais eu inclusive já falei em outros contextos, mas eu acho que eles são bem-vindos aqui. Por exemplo, a tribulação de Jonas no ventre do grande peixe fez com que ele clamasse a Deus. O único momento em que você vê ali Deus, no caso ali, Jonas orando a Deus, primeiro os marinheiros, possivelmente fenícios, começam a orar a Deus no meio da tempestade, no capítulo 1, e aí Jonas só vai orar quando Deus faz com que ele venha a cair no interior, no ventre de um grande peixe. A tribulação de Paulo, do próprio Paulo, o tal do espinho na carne, fez com que ele, por exemplo, orasse 3 vezes ao Senhor para que esse mal se afastasse da vida dele, mas Deus não afastou e ainda lhe disse, a minha graça te basta. Isto é, continue com o espinho, mas continue com a minha graça também para suportá-lo. Às vezes Deus não tira o espinho, mas nos dá graça juntamente com o espinho para que possamos suportá-lo. E para suportá-lo precisamos de hipomoné, uma resistência paciente. Eu estou na luta, a barra é difícil, eu não estou quase aguentando, mas Deus dá graça, Ele dá força, Ele dá sabedoria, Ele dá condições para que eu possa vivenciar esse momento, suportá-lo, enfrentá-lo e vencê-lo com a graça de Deus. Essa é a ideia de hipomoné. Aliás, meus irmãos, conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós descobrimos que a própria tribulação de Jesus no Getsêmani fez com que ele, Jesus, orasse 3 vezes ao Pai, pedindo para que o Pai afastasse o cálice da cruz, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai e não a vontade dele. Em suma, as tribulações da vida produzem em nós uma paciência resistente ou perseverança, e tais qualidades contribuem para forjar e amadurecer em nós o caráter cristão. Essa paciência resistente ou perseverança é a 4ª qualidade que Pedro menciona que deve acompanhar a fé cristã. Meu irmão, as coisas podem estar difíceis para você, mas continue firme em Jesus. Resista a esse mal, não entregue os pontos, Não importa se você estiver enfrentando problemas financeiros, psicológicos, emocionais, físicos, de todos os tipos, de todas as ordens. Eu sei que talvez a situação pode estar difícil, mas continue confiando firmemente, pacientemente em Jesus, porque Ele é poderoso para dar um basta a esta situação e para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Uma 5ª e antepenúltima qualidade que eu descubro aqui com Pedro é a seguinte: a fé cristã, em 5º lugar, meus irmãos, deve ser acompanhada pela piedade. Piedade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, parte C, diz: há perseverança, há piedade. Junto com a perseverança, que é essa paciência persistente que a gente viu, nós também devemos ter um negócio que se chama piedade. Lembrando, Pedro está dando conselhos para uma igreja que está sofrendo com falsos mestres, falsos ensinos e até com perseguições, e ele está dizendo para eles: se vocês querem crescer na vida cristã de vocês, vocês devem ter estas 7 qualidades. Então são qualidades para um cristão que não quer continuar apenas sossegado e tranquilo, porque Jesus um dia morreu por mim na cruz, eu sou salvo, para por aí, tudo bem. Não, eu quero melhorar enquanto cristão. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor marido, o melhor filho, o melhor crente, o melhor cidadão. Eu quero ser alguém melhor do que fui antes. Aí Pedro fala: ah é? Então tem 7 dicas que eu vou te dar, para que você possa crescer enquanto cristão. Que coisa maravilhosa, E essa 5ª dica, portanto, é a piedade. A fé cristã deve ser acompanhada pela piedade. Aqui, meus irmãos, o vocábulo traduzido como piedade
é o vocábulo grego eusebeia, que indica o oposto de uma conduta ímpia. Em outras palavras, eusebeia refere-se à vida piedosa, isto é, a um modo de viver que é caracterizado por uma devoção a Deus e às questões espirituais. Então, quem tem eusebeia é uma pessoa que gosta de estar envolvida com as coisas de Deus. As coisas de Deus lhe são atraentes, lhe são interessantes. Ele ama as coisas de Deus. Não pode ouvir falar de onde há algum movimento ali de oração, de estudo bíblico, de teologia, do que quer que seja. Ele quer participar porque ele tem fome e sede das coisas de Deus. Ele ama estar envolvido com as coisas de Deus. Ele transpira e respira um ambiente de espiritualidade cristã. Ele ama as coisas de Deus. Se você tem isso, você tem eusebeia. É aquele desejo de viver envolvido com as coisas de Deus, tudo aquilo que diz respeito à coisa de Deus. Isso aqui é um momento onde nós podemos, por exemplo, ver um termômetro do que é eusebeia. Se você está aqui feliz, grato a Deus, com seu coração repleto de gratidão, se você ama estar presente ao culto, ouvir a pregação, ouvir um estudo bíblico, orar a Deus, se você ama ter comunhão com os irmãos, se você busca se santificar, se você busca se arrepender dos seus pecados, se essas coisas são importantes para você, então você tem esse negocinho que se chama eusebeia. Esse desejo, essa devoção a Deus, esse interesse pelas coisas de Deus e também pelas questões espirituais em termos bem gerais. Meus irmãos, em resumo, a piedade é a quinta qualidade que Pedro menciona que deve acompanhar a fé cristã e que deve caracterizá-la. A fé cristã deve ser acompanhada por piedade. Piedade. Isso nos leva a um sexto e penúltimo ponto. Eu também descubro em sexto e penúltimo lugar que a fé cristã deve ser acompanhada pela fraternidade. E talvez na sua Bíblia esteja como amor fraternal ou algo do gênero, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, parte A, diz: há piedade, há fraternidade. Ou amor fraternal, ou amizade fraterna, ou algo do gênero. Aqui nós encontramos essa expressão fraternidade, ela é a tradução da palavra grega, muito comum, inclusive, em nomes de igrejas, que é a palavra Filadélfia. Aqui em grego, Filadelfia, né? Filadelfia, que é essa fraternidade, esse amor fraternal ou amor entre irmãos. Alguém já disse, certa vez, corretamente, que a amizade é uma planta que sempre deve resistir aos períodos de seca. Né? Dito de outra forma, é nos momentos difíceis que nós conhecemos, digamos, que quem são os verdadeiros amigos. Quando as coisas vão de mal a pior, quando de repente falta dinheiro na conta, quando as adversidades batem à porta, é aí que, por exemplo, podemos conhecer ou identificar quem são os verdadeiros amigos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos muito sobre a amizade fraternal ou sobre o amor fraternal. E existem 5 exemplos em particular que chamam aqui a minha atenção e que eu quero compartilhá-los com vocês. Paulo, por exemplo, ele ordena aos cristãos de Roma que se amem fraternalmente. E todos esses textos que eu vou citar usam a palavra grega Filadelfia, ou seja, a ideia do amor fraterno, o amor entre irmãos, né? Então, vejam o que diz Romanos 12:10. Nesse texto, Paulo ordena aos cristãos de Roma que se amem fraternalmente, é uma ordem. Olha lá, não é para você pensar, pastor, mas eu não estou com vontade de amar aquele irmão. Hoje acordei com o pé esquerdo, né? E eu não vou com a cara daquele irmão, ou não vou com a cara daquela irmã. A Bíblia não ordena que você vá com a cara de A e de B. Você tem que ir com a sua própria cara. Né? Mas você deve amar as pessoas, isso é uma ordem. Em Romanos 12:10, Paulo diz:
amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Filadelfia, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmão que ama o irmão, que tem carinho pelo irmão, ele prefere vê-lo honrado, e tê-lo em honra do que desonrá-lo. Viver desonrando o irmão não é uma atitude de crente. Pelo menos não é atitude de quem tem esse negócio chamado Filadelfia, amor fraternal. Ele não acorda pensando em desonrar ou estragar a vida dos outros. Ele acorda pensando em como posso agir para honrar e abençoar a vida do meu irmão, que encontrarei, por exemplo, hoje à noite na igreja, no culto. Vocês estão percebendo? Pedro está dizendo, são todas dicas para você experimentar crescimento e maturidade espiritual. Olha aqui, tem um monte de dica. Resta saber se nós buscaremos colocá-las em prática ou não, mas que elas estão ali presentes, estão. Depois, em 1 Tessalonicenses 4:9, Paulo declara aos Tessalonicenses que eles já estavam instruídos pelo próprio Deus acerca do amor fraternal. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4:9 o seguinte: quanto, porém, ao amor fraternal, de novo a palavra Filadelfia, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos, crentes tessalonicenses, estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo diz, eu não preciso nem ensinar, isso já é óbvio para vocês. Então pratiquem, por favor, aquilo que é óbvio. Porque vivemos numa época em que o óbvio deve ser reensinado, reinserido, reintroduzido, repensado, devemos bater na tecla uma e duas e tantas vezes quantas forem necessárias. Mais adiante, meus irmãos, em Hebreus 13, versículo 1, o autor de Hebreus dá a seguinte ordem aos cristãos judeus aos quais ele escreve, abre aspas, o autor de Hebreus diz, seja constante o amor fraternal, de novo a palavra grega, Filadelfia. Ele está dizendo, deve ser algo constante. Talvez na sua tradução esteja escrito permanente ou permaneça, é alguma coisa do gênero. O amor fraternal deve ser algo constante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma igreja sem o amor fraterno, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Se há algo que caracteriza os cristãos, é um negócio chamado amor. Mas não vou entrar nesses detalhes, porque envolve o nosso último ponto, sobre o qual já vou mencionar daqui a pouco. Na sequência, 1 Pedro 1:22 afirma, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, Filadelfia, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sabe o argumento de Pedro, aqui em 1 Pedro? Ele está dizendo, sabe por que vocês obedecem à verdade, isto é a palavra? Porque vocês têm em mente o amor pelo irmão. Eu obedeço à palavra porque eu amo meu irmão, porque eu me preocupo com ele, porque eu quero ver o bem dele. Isso é Filadelfia. E por fim, 2 capítulos adiante, nessa mesma epístola, em 1 Pedro 3:8, Pedro escreverá, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Aqui aparece uma palavra grega um pouquinho diferente, que é Filadelfoi. Fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Meus irmãos, diante de tantos textos bíblicos, eu só posso dizer que Deus nos ajude, apesar das nossas eventuais diferenças culturais, familiares, sociais e até mesmo teológicas, que Deus nos ajude a nos amarmos fraternalmente e a temperarmos o nosso relacionamento com o nosso irmão em Cristo com respeito, com carinho e, acima de tudo, com cordialidade. Em resumo, a fraternidade é a sexta qualidade que Pedro menciona que deve acompanhar a fé cristã. Como você trata com seu irmão em Cristo? Como você lida com ele? Ah, pastor, mas ele é muito chato. E quem é que diz que você muitas vezes não é chato ou chata também? Ou você acha que todo mundo é 100% legal em 100% do tempo? Às vezes você é muito chato também, meu irmão. Às vezes eu sou muitas vezes chato. Então seja mais condescendente, seja mais compassivo, seja mais cordial, seja mais educado.
Seja mais afável. É uma ordem que Deus nos dá. Ah, pastor, mas aquela irmã, mas você é assim também. E às vezes você é pior ainda do que ele ou do que ela. Todos nós temos o direito de termos aquele dia ruim, aquele dia mau. Aquele dia em que, eventualmente, não queríamos ter saído de casa. Ah, eu acordei naquele dia em que eu não gostaria de ir nem para a igreja, seja sincero. Às vezes nós temos esse pensamento, poxa, pastor, eu estava tão mal naquele dia que nem querer ir para a casa do Senhor, eu queria. Mas você veio. Graças a Deus que veio. Pelo compromisso que você tem com Ele, com os irmãos, a comunhão com os irmãos. E isso faz parte da fé, da vida cristã. Isso nos leva, meus irmãos, ao último assunto, sobre o qual já falamos, mas queremos dar outros detalhes agora, que envolve o amor. Em sétimo e último lugar, a fé cristã, argumenta o apóstolo Pedro, deve ser acompanhada pelo amor. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, parte B, ele diz, e a fraternidade, o amor. Ou seja, acrescente à fraternidade todos esses itens da lista que eu mencionei, diz Pedro, acrescentem por fim o amor. Por fim, meus irmãos, o termo traduzido aqui como amor é a palavrinha grega agape, que nós chamamos de forma bem aportuguesada como ágape, né? Mas o termo grego é agape. E quando nós falamos sobre isso, é importante mencionarmos que a língua grega, ela possuía pelo menos 4 palavras que eram usadas para expressar o conceito de amor. Existiam pelo menos 4 palavrinhas gregas distintas usadas para se referir ao amor. Em primeiro lugar, havia a palavra grega eros, de onde vem, por exemplo, as nossas palavras erótico e erotismo em português. Eros, meus irmãos, era uma palavra usada para se referir, por exemplo, ao amor sexual, o amor que envolvia o contato físico com conotações evidentemente e fortemente sexuais. E curiosamente, é uma curiosidade, essa palavra não aparece uma única vez sequer em todo o Novo Testamento. A palavra eros não aparece no Novo Testamento. E os estudiosos, eles debatem entre si por que será que eros não aparece no Novo Testamento. E isso, meus irmãos, acontece não porque os autores do Novo Testamento desprezassem esse tipo de amor, o amor sexual, é claro que não. Vários deles eram casados, como Pedro, por exemplo, o próprio Pedro, que escreve aqui o texto, ele era casado, mas possivelmente isto ocorre porque no período do Novo Testamento, eros passou a ser um termo vinculado profundamente à concupiscência, isto é, aos desejos carnais pecaminosos, às inclinações pecaminosas, e não ao amor. E por isso, provavelmente por essa razão, é que o Novo Testamento descartou o uso da palavra eros nas suas páginas. Uma segunda palavra era a palavra grega storge. Storge é uma palavra que, assim como eros, curiosamente, também não ocorre nenhuma única vez no Novo Testamento, mas que ocorre 4 vezes na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, especialmente nos textos apócrifos de 3º e 4º Macabeus. Ali nós vamos encontrar a palavra grega storge. E, meus irmãos, storge era uma palavra que era usada no grego secular para se referir ao amor familiar. Ou seja, o amor entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre a mãe e uma filha, uma avó e a sua neta, um sobrinho e o seu tio, um avô e o seu neto, e assim por diante. Em outras palavras, era um amor que apontava para os relacionamentos de parentesco ou relacionamentos familiares em geral. Mas aí nós vamos para uma terceira palavra, sobre a qual falamos brevemente, que é a palavra grega filia, sobre a qual nós já mencionamos no 6º ponto da nossa mensagem. E, meus irmãos, filia é uma palavra que envolve um relacionamento caloroso e íntimo, e que também pode envolver o lado do contato físico, incluindo, claro, elementos como carícia, como beijo, como abraço,
e assim por diante. Mas, além disso, filia também pode se referir ao relacionamento de amizade entre duas ou mais pessoas, um relacionamento de amizade sincero. Só que Pedro não está citando nenhuma dessas três palavras gregas aqui no texto. Ele não está citando nem eros, nem storge e nem filia, mas ele cita a palavra grega agape, que é a palavra, como nós mencionamos, usada por Pedro aqui. E meus irmãos, nesse ponto, e caminhando para o final da nossa reflexão de hoje, eu creio que seja oportuno nós citarmos aqui a referência a um estudioso do Novo Testamento, já falecido há muitos anos, chamado William Barclay. William Barclay, ele definiu agape nesses termos, abre aspas. O significado de agape é a benevolência invencível, a boa vontade que nunca é derrotada. Agape é o espírito no coração que nunca procurará outra coisa senão o sumo bem do próximo. O portador de agape, desse amor, ele não se importa com o tratamento que ele recebe do seu próximo, nem com a natureza desse tratamento. Ele não se importa com a atitude do próximo para com ele, e ele nunca procurará outra coisa, a não ser o sumo bem do seu próximo e o melhor para ele. Então, portanto, argumenta Pedro, a vida cristã, meus irmãos, deve ser caracterizada por uma relação de amizade fraterna, e também deve ser caracterizada por um amor altruísta, um amor que se preocupa com o outro e ainda que ele não receba nada em troca. Esta, entre outras características, descreve o amor chamado agape. Poxa, eu sempre sorrio para aquela pessoa, ela sempre está com a cara fechada. Eu busco tratá-la bem, ela sempre não me responde. Eu trato de um jeito, parece-me que ela de propósito faz sempre de outro jeito. Quem tem essa característica, ele não se preocupa com isso, por mais que isso evidentemente possa machucá-lo ou ofendê-lo, mas ele não devolve o mal na mesma moeda, ele sempre devolve com o bem, amando, respeitando, tendo carinho, tendo apreço. E Pedro diz, se vocês querem ser melhores cristãos, se vocês não se contentam apenas com o novo nascimento, eu me converti e a minha vida fica estagnada nisso mesmo, mas querem crescer espiritualmente, ele coroa as 7 virtudes que ele cita, dizendo, aprenda a amar o outro. Por mais que o outro te trate mal, te calunie, fale mal de você, não te dê a menor atenção, não tenha o menor respeito e carinho por você, não devolva na mesma moeda. Ame-o, assim como Cristo amou a cada um de nós e se deu por nós na cruz do Calvário. Amém? Em suma, o amor é a 7ª e última qualidade que Pedro menciona no texto que nós lemos e que deve acompanhar a fé cristã. Meus irmãos, nós aprendemos nesta noite que, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9, a fé cristã deve ser acompanhada por 7 qualidades, entre outras, é claro. Pedro não é exaustivo, ele cita algumas, ele não cita todas as qualidades. Mas faremos muito bem se com a graça de Deus buscarmos colocar em prática cada uma dessas qualidades. E Pedro diz que a fé cristã deve ser acompanhada pela virtude, pelo conhecimento, pelo domínio próprio, pela perseverança, pela piedade, pela fraternidade e, sobretudo, pelo amor. E que Deus nos ajude nessa noite a cultivarmos essas qualidades no nosso viver diário. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, à sua mente, ao seu ser, e que nós tenhamos essas características e que elas sejam para a glória de Deus. Como Jesus disse no início do Sermão da Montanha, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Vamos ficar em pé? Nós aprendemos muitas coisas importantes hoje em Pedro. 7 palavrinhas pequenas, mas de significados muito
profundos e importantes. Meus irmãos, não se contentem, por favor, em simplesmente terem nascido de novo. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. Por favor, não me compreenda mal. É aquilo que há de mais importante na vida cristã. Mas Pedro nos orienta a não pensarmos de forma tão rasa e tão reducionista como esta. Aprendamos a crescer enquanto indivíduos. Amém? Eu acho estranho que às vezes nós temos esse pensamento numa empresa. O sujeito começa lá de baixo, não é isso? 2, 3 anos ele estuda alguma coisa, tal, ele recebe uma promoção, ganha mais, quem não gosta de ganhar mais, né? Ganha um salário melhor, daqui a pouco ele estuda mais, vai estudar inglês, vai fazer uma faculdade, um estudo técnico, se torna gerente, daqui a pouco é supervisor, daqui a pouco é diretor. É engraçado, sabe o que eu acho engraçado? É que nas coisas deste mundo, nós buscamos ser promovidos, buscamos crescer, mas muitas vezes, eu não estou generalizando, é claro, nós nos acostumamos com aquela vida rasa e apática cristã que nós temos. Eu já sou salvo mesmo? Já entreguei minha vida a Jesus? Eu já vou aos cultos, eu participo dos cultos todos os domingos, eu já estou no lucro. Meu irmão, acho que pensar assim é pensar muito raso. Convenhamos, é muito raso esse pensamento, é muito tosco, para não dizer que parece ser tudo menos cristão. Pedro diz, não se acostumem com essa vida que vocês levam, tem uma vida que glorifica a Deus de uma forma mais aprofundada. Olha só o que ele diz no final do texto, 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 9, os versículos 8 a 9 que nós lemos no início. Ele diz, porque se essas qualidades, quais? Estas 7, existirem e estiverem crescendo em suas vidas, gente, isso é ao longo do processo de santificação. Você não vai acordar, dormir de um jeito e acordar já totalmente perfeito no outro dia, não é isso que nós estamos ensinando, mas é uma busca por isso, é uma busca, olha lá, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Sabe o que Pedro está dizendo? Quando você não ama o seu irmão, quando você não tem domínio próprio, quando você não tem aretê, a virtude, quando você não tem hipomoné, essa paciência que existe aos problemas, quando você não tem essa fraternidade, quando você não tem nada disso, ele está dizendo, você é uma pessoa inoperante e improdutiva. Em outras palavras, não que Pedro as use, eu estou usando, é um cristão mais frágil, que acaba vivendo um cristianismo raso, apático. Mas pastor, eu posso viver sem essas características? Versículo 9, todavia se alguém não as tem, se você não tem essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O argumento de Pedro é, Jesus morreu na cruz por vocês, derramou seu sangue, não apenas para salvá-los, mas para que vocês crescessem e se desenvolvessem nessas qualidades e fossem melhores cidadãos em meio ao mundo tão perverso como este que nós vivemos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Eu não sou o Espírito Santo para sondar a sua vida. Eu conheço a minha vida. Conheço muito da vida da minha esposa, mas nem a vida dela totalmente conheço, e nem ela a minha. Mas eu te peço em nome de Jesus, busque de Deus essas qualidades. Nós vivemos em épocas tão complicadas, em que cristãos são medidos, e a gente sabe muito bem disso. Temos várias propagandas de certos programas evangélicos na TV, que nos ensinam que ser cristão antigamente eu tinha um Fiat 147, ungido ainda, né? Onde eu passava deixava aquele rastro de óleo. Hoje eu tenho o meu Camaro amarelo. Antes eu era empregado, hoje eu sou patrão. Antes eu tinha uma casa alugada, hoje eu tenho casa própria. Hoje eu sou cristão, meu irmão. Isso não é sinônimo necessariamente de ser cristão.
Ser sinônimo de cristão, segundo Pedro, é: antes eu maltratava minha esposa, hoje eu a amo. Antes eu não dava um bom testemunho na minha vizinhança, hoje eu busco agir de uma forma adequada. Antes eu roubava, hoje eu esforço para não roubar mais. Antes eu deitava com todas, hoje eu ajo como José e eu fujo, porque eu quero agradar a minha esposa, o meu marido, eu quero ser um melhor crente, eu quero ser um melhor cidadão, eu quero ser uma melhor pessoa. É isso que caracteriza um cristão, e não essas outras coisas. Elas podem fazer parte da vida cristã. Conquistar ali um melhor carro, uma casa própria, a viagem dos sonhos, estudar numa universidade americana, europeia, tudo isso é bom, mas não é isso que define e identifica um cristão. Não é isso. E eu espero que essa palavra tenha confrontado a sua vida nessa noite. Espero que ela tenha tocado na sua vida, nos seus valores, e que com a graça de Deus nós saiamos, porque eu me incluo nisso e eu preciso disso, meus irmãos. Não falei para vocês, o santo falando para os pecadores, ou o justo falando para os injustos, é um pecador falando para pecadores. Eu igualmente, juntamente com vocês, preciso dessas qualidades, dentre tantas outras, porque eu quero ser melhor. Eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um professor melhor, eu quero ser um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E Pedro diz, isso é a característica de alguém que está experimentando ou deseja experimentar um verdadeiro crescimento espiritual na sua vida. Meu irmão, não se contente com pouco. Não sei quantos anos você tem de igreja, talvez tenha muitos anos de igreja, esqueça isso. Se essas qualidades, entre outras, não estiverem presentes na sua vida, Pedro diz, você é cego, você não entendeu nada, você se contenta, eu me converti, eu sou salvo, glória a Deus, se eu morrer, eu vou para o céu. Será que isso é o bastante? Será que você gosta, esse cristianismo tão raso, que não é bíblico, como a gente acabou de ver, será que é isso que você quer para a sua vida? Que Deus abençoe a nossa vida e que Ele tenha misericórdia de nós, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te bendizer nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, à nossa mente. Ouvimos coisas muito importantes e muito sérias acerca da vida cristã. E talvez, Senhor, muitos aqui, quer estando aqui presente neste culto, quer aqueles que depois ouvirão esta gravação, assistirão a esta mensagem, às vezes nós nos acostumamos a um cristianismo raso, onde estamos satisfeitos em sermos salvos, e não que isso não seja importante, aquilo que há de mais importante para a nossa vida, mas nós paramos por aí, nós ficamos estagnados, não prosseguimos, não crescemos, não evoluímos na jornada cristã. Parece que continuamos aquela mesma pessoa que éramos quando nos convertemos há 10, 15, 20, seja lá quantos anos atrás. E eu te peço, ó Deus, tenha misericórdia de nós se nós assim pensarmos. Tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos. Ajude-nos a crescermos em todos esses pontos que nós mencionamos nessa noite. Ajude-nos a viver esses pontos para a sua glória, Senhor. Ajude-nos para que a nossa fé acompanhe a virtude, acompanhe o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Ajude-nos para que esses e tantas outras qualidades, tantos outros valores do seu reino, pela sua graça e por meio do seu Espírito Santo, sejam bondosamente concedidos à sua igreja, a cada um de nós. Ajude-nos a sermos cristãos melhores, Senhor. Ajude-nos a evoluirmos na fé cristã. Ajude-nos a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, patrões, empregados, profissionais. Ajude-nos a sermos melhores, ó Pai. Não para que isto nos seja motivo de orgulho, não é nada disso, mas para que nós cumpramos a sua palavra e possamos agradá-lo e cumprir a sua vontade expressa nas Escrituras. Ajude-nos com a sua graça, Senhor, a cumprirmos a cada um desses itens. Te louvamos, ó Pai,
Perdoe-nos se nós até então não estávamos vivendo pensando nessas qualidades e nesses valores do seu reino. Mas ajude-nos a corrigirmos a nossa rota e a mudarmos de vida com o seu glorioso Espírito Santo, e mais uma vez com a ajuda inestimável da sua graça. Ajude-nos a corrigirmos a rota e a vivermos com esses valores expressos na sua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.